A pergunta que as pessoas mais me fazem ultimamente é: e aí, Álvaro, a LGPD, prorroga ou não prorroga? E a visão que eu tenho é nada romântica desse cenário. Eu imagino o seguinte: imagina um casal, esse casal namora há muito tempo e resolve fazer um matrimônio, resolve noivar, tá? Vamos lá, foram na igreja, tiveram tudo aquele preparativo na igreja, faz os preparativos, faz tudo o que tem que se fazer para o casamento, espera-se que se faça tudo o que se tem que se fazer para um casamento, né? E marcaram a data do casamento. Marcada essa data do casamento, passaram-se 2 anos, e aí? Estão preparados ou não preparados? Casa ou não casa? Essa é a pergunta que a sociedade civil, que as pessoas perguntam hoje, e é muito parecido com a questão da LGPD. E aí, vamos casar ou não vamos casar? Vamos fazer com que isso seja vigente ou não seja vigente? O que aconteceu nesse meio tempo que ninguém esperava era que houvesse a pandemia, né? Ninguém esperava que ocorresse essa pandemia, e por conta da pandemia, o presidente da República, vendo toda essa questão do cenário e querendo, obviamente, focar na pandemia, nas medidas necessárias, nas ações necessárias para combater a pandemia, resolveu editar uma medida provisória 959, que fez o seguinte: vamos colocar a data de vigência dessa lei, ao invés de agosto, 14 de agosto de 2018, daqui a uma semana, ao invés dessa data, vamos colocar isso para maio de 2021, porque aí dá um tempo aí de 8 meses para ter um refrigério, né? Um descanso, e as pessoas, né? Principalmente os empresários, né? As grandes companhias, se sedimentarem e poderem montar as estruturas necessárias para colocar os aparatos necessários, os mecanismos necessários para a lei entrar em vigor, para se adequar à lei. Pois bem, passado-se um pouco tempo, o que o Congresso fez? Obviamente, verificou toda essa questão, esse cenário, e o Congresso pensou: bem, será que realmente é tempo de se esperar? Será que realmente 2 anos não foram necessários para essas adequações serem feitas? O que pode ser feito para se melhorar esse cenário, para se melhorar ao menos essa demanda do empresariado? Então, os legisladores, né, o Congresso Nacional, decidiram fazer o seguinte: não vamos mexer com a vigência da lei, vamos deixar a vigência da lei como está, e vamos mexer somente com a parte relacionada às sanções, somente com a parte relacionada a multas, né? Vamos colocar aí as multas apenas para agosto de 2021. Na ideia do Congresso, começaria a lei e apenas a partir de 2021, a partir de agosto de 2021, um ano depois, começaria a cobrança de multa. Então, o empresariado, mesmo que, embora dentro de uma lei, eles não seriam multados administrativamente, óbvio que tem os recursos judiciários, mas administrativamente eles não seriam multados, não seriam sancionados em questão ou por razão da lei, tá? Então, o projeto de lei foi aprovado, tornou-se a lei 1179 e está ali aí. Porém, tem um porém. A medida provisória, como o nome diz, ela é provisória. Por ser provisória, e explicando aí um pouco esse cenário, quem não entende muito, a medida provisória precisa ser apreciada pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional ele tem a opção de ou aprovar da maneira que está. A maneira que está é maio de 2021 começaria a vigência da lei, tá? Ou recusar, mantém como está, ou realizar alterações no texto que o presidente encaminhou. Mudar, não quero mais, colocar janeiro, ou o que seja. O furor que ocorreu essa semana, no dia 5 de agosto, foi o seguinte:
O deputado, o relator dessa matéria na Câmara dos Deputados, o que que ele pensou? Ele, ao ver esse cenário, quais são a avaliação preliminar dele, os motivos dele são os seguintes. Ele pensou justamente essa questão, olha, o Congresso Nacional, ele já se debruçou sobre a necessidade de se iniciar imediatamente uma lei que possa resguardar a privacidade e a proteção de dados das pessoas, justamente nesse momento que estamos em situação emergencial e de pandemia. Então, não na visão do deputado, o deputado Damião, não é um cenário propício para não ter a lei de privacidade e deve sim ser honrado a decisão que foi feita por meio da Lei 1179. Então, o que o deputado está relatando, o que ele está colocando para o Congresso é que sim, ou melhor, ao contrário, não, vamos recusar essa medida provisória do presidente e a LGPD começaria a entrar em vigor daqui a uma semana ou assim que essa matéria for votada pelo plenário. Isso, obviamente, que os empresários entraram em colapso, tiveram um tirico-tico, né? Porque, imagina, não conseguiram, tivesse tempo, não conseguiram entrar, fazer o que tem que ser feito, ou querem realmente mais tempo para fazer. Mas é importante que a gente entenda os dois lados da moeda, né? O lado que é negativo à prorrogação da lei tá aí na preliminar do relatório, da preliminar do relator. E o lado que é favorável à manutenção a manutenção da medida provisória, estendendo a lei para 2021, para maio de 2021, faz sentido. O que eles falam é o seguinte, olha, não existe, e realmente não existe, mecanismo, sustentamento, não existe segurança jurídica no momento, no arcabouço jurídico brasileiro, que possam dar sustentação a essa lei, a LGPD. Não existe ainda, passados-se 2 anos, não existe ainda criado uma Agência Nacional de Proteção de Dados. Essa Agência Nacional de Proteção de Dados é ela que estaria editando resoluções, é ela que estaria colocando ordem, digamos assim, e questionando várias lacunas que existem na lei. Então, a Agência Nacional de Proteção de Dados ela não existe segurança jurídica, pode-se existir, uma vez que essa lei entre em vigor da maneira que está, as câmaras municipais, os governos dos estados, eles podem decidir por conta própria editar outras leis de privacidade, porque essa lei não existe nenhuma lei, não está na Constituição a questão da privacidade da maneira que se espera que fosse, né? Então, o argumento deles é segurança jurídica e a inexistência da ANPD criada. Óbvio que eu não ia gastar aqui já vários minutos sem colocar aí a minha opinião para os meus 2 seguidores, né? Um deles é minha mãe, outro meu irmão. Obrigado, mãe. Obrigado, irmão, por estarem me assistindo. Qual é a minha opinião? A minha opinião vem de alguns questionamentos que eu tenho. Um dos questionamentos que eu tenho é o seguinte: será que 2 anos não foi suficiente para que o empresariado pudesse montar as estruturas adequadas, pudesse se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? Lembrando que existe já um regulamento, empresas grandes, já existe um regulamento europeu aí desde 2016 em vigor. Então, qual é a surpresa, né? Além dessa questão, será que não teve? Será que esses 8 meses serão suficientes para que todo esse aparato, toda essa estrutura que o empresariado, que as pessoas que são defensores da prorrogação sustentam, será que será suficiente para colocar isso em vigor? Não sei.
O que me é mais doloroso, o que me chama mais atenção é o seguinte: será que direito nenhum é melhor que ter algum direito, mesmo que não seja o ideal, mesmo que não seja da maneira que a gente gostaria, mesmo que sim, vai haver sim algum tipo de confusão? Eu eu acredito que não. Muito parecido com um casal. Muitas das vezes, se você decide noivar, e se você decide casar, e se você foi lá numa igreja e decidiu, não, data tal vai ser o meu casamento, eu acho que a gente tem como hombridade que honrar essa data. Você já está com os convites já foram feitos, os convites já foram enviados, né? Se você não fez a festa da maneira que você gostaria de que fosse feito, paciência, faz a festa da maneira que pode ser feita. Ah, não, estamos em pandemia, não podemos fazer aquela festança, não tem problema, chama só meia dúzia de pessoas íntimas, mas vamos honrar com aquilo que a gente prometeu para a sociedade, vamos honrar com aquilo que a gente prometeu para o casal, né? É um casamento entre as empresas e as pessoas. Então, a minha visão é que sim, a LGPD deveria entrar em vigor o quanto antes, e uma vez que a gente entra em vigor, isso vai criar um senso de urgência entre o empresariado, isso vai criar um senso de urgência para as pessoas que ali estão no Congresso Nacional, que estão aí no governo federal, para que se crie essa estrutura que é necessária. Mas essa é uma questão que assim, não sabemos qual vai ser, não sabemos o que o Congresso vai decidir, se vão decidir manter, se não vão decidir manter. Eu tenho as minhas, eu acho que muito difícil, apesar do Congresso ter que pensar na sociedade, é muito dinheiro envolvido, então é bem provável que a LGPD seja assim prorrogada, porém, independente da prorrogação ou não, independente se a LGPD vai começar daqui a uma semana ou daqui a 8 meses, o que a gente tem que pensar como indivíduos é o que eu posso fazer. Então, se você é empresário, é dono de uma empresa, ou é gestor, ou está em um cargo de alto nível, você já tem que pensar que é o seguinte: ou a LGPD vai começar amanhã, ou a LGPD vai começar daqui a 8 meses, e 8 meses para um processo de implementação, dependendo do tamanho da organização, é muito pouco. Então você tem que pensar o seguinte: ok, o que eu tenho que fazer? Ou eu vou ter que contratar um profissional externo, ou eu vou ter que capacitar as pessoas que estão dentro da minha organização. E capacitar para ontem, porque para a pessoa ter um conhecimento adequado do que é necessário para ser feito relativo à privacidade e proteção de dados, requer, sim, várias horas de treinamento. Não é coisa que você aprende de um dia para o outro, não é um cursinho de uma hora que você vai sair preparado para iniciar processos de implementação de privacidade de dados de uma organização, tá? Essa é uma questão que os empresários têm que pensar, e as pessoas que não são proprietários de empresas, elas têm que pensar isso como uma oportunidade, duas oportunidades, aliás. Primeiro, de não ficar refém do mercado de trabalho, porque hoje em dia as empresas já estão procurando, muitas empresas estão procurando pessoas que saibam, que tenham conhecimento, sim, em privacidade e proteção de dados. Advogados, pessoal que trabalha na área de TI, pessoal que trabalha na área de desenvolvimento, pessoal que trabalha na área de segurança de informação, necessitam como condição, como requisito, como pré-requisito, saber, ao menos que sejam fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados, porque é necessário na maneira que a legislação está, para qualquer organização, isso é necessário. Então, se você não tem esse conhecimento, corre, voa e começa a fazer esse conhecimento. A minha empresa, a do Rio, ela trabalha tanto com processos de implementação ou também com capacitação, com cursos. Estamos no processo aí de obtenção da certificação, né, da homologação, para dar um preparatório para a certificação da ESIM. Então, essa é uma opção. E você assim, Álvaro, eu não quero fazer com você. Não tem problema, eu conheço outras pessoas, vários outros profissionais que
que possam ajudar a sua organização ou a você como profissional a se desenvolver. Você pode ou se preparar para não ficar refém do mercado, ou melhor, se preparar para ganhar dinheiro com a Lei Geral de Proteção de Dados. Se você é, por exemplo, um advogado e se você tem afinidade com a área de tecnologia, você pode, por exemplo, ser um DPO, você pode estar dando consultoria, você pode estar, não só advogado, mas a pessoal de segurança e informação pode estar participando também de projetos de implementação de proteção de dados nas empresas. O pessoal que é da área de pedagogia vai ter muito treinamento, vai ter muita necessidade. Gente, o mercado é enorme para essa área, então você que não começar já a fazer alguma coisa, já estamos atrasados. No mais, o que eu quero falar é o seguinte: vamos fazer esse casamento. Se você é contra ou se você é a favor, faz valer a sua opinião, envia aí um e-mail para o seu deputado ou para o seu senador, envia, faz valer a sua opinião. Qual a sua opinião? O que você acha? Tem que começar agora ou tem que começar depois? Não sei. E aí, você?